Muito grato pela presença. Sou o professor Fernando Marques, coordenador pedagógico do curso de pós-graduação em Gestão de Negócios e Energia Elétrica da FIA Business School. Sejam todos muito bem-vindos a este webinar intitulado Estratégias para a Descarbonização da Geração de Energia na Amazônia em vistas da COP30, que ocorrerá no próximo ano aqui no Brasil, na cidade de Belém. Este evento, né, este webinar, faz parte de uma série de palestras e debates sobre o tema energia, promovido pela coordenação da pós-graduação em Gestão de Negócios em Energia da FIA Business School. A nossa próxima turma de pós-graduação em Gestão de Negócios e Energia Elétrica está prevista para iniciar no início de setembro. O nosso curso, a nossa pós-graduação, ela tem duração de 360 horas, ou seja, é um ano de curso. E o corpo docente do curso é formado por professores com vasta experiência no mercado de energia e também possuem uma robusta formação acadêmica, com titulações que vão desde o mestrado, doutorado, pós-doutorado e até mesmo livre docência. O curso ele aborda a gestão da energia em todas as suas dimensões: econômica, regulatória, de negócios, ambiental, social e tecnológica. O nosso tema de hoje, estratégias para a descarbonização da geração de energia na Amazônia, em vista da COP30, reveste-se de grande importância, tendo em vista que a descarbonização da geração de energia da Amazônia é fundamental para proteger o meio ambiente e promover o desenvolvimento sustentável da região, bem como contribuir para que o Brasil cumpra, né, seus compromissos internacionais. Para tratar desse tema, eu tenho a satisfação, né, de ter aqui conosco o especialista, professor da FIA Business School, empresário, empreendedor, o Aurélio Souza, que desde já agradeço a sua presença. Sobre a experiência do nosso convidado, do Aurélio, me permitam aqui ler rapidamente o seu mini currículo. O Aurélio de Andrade Souza, hoje, ele é vice-presidente de Energia e Inovação da NCI Energy, engenheiro mecânico de formação, mestre em regulação de energia, fundador de diversas empresas, incluindo a Usina Azul e a NCI Energia, pesquisador colaborador do Laboratório de Sistemas Fotovoltaicos do Instituto de Energia e Ambiente, da USP, conselheiro da Associação Brasileira de Geração Distribuída, a nossa conhecida ABGD, ex-membro do Grupo Consultivo para o Setor Privado no Fundo Verde para o Clima das Nações Unidas, tem quase 30 anos de atuação no desenvolvimento e gestão de projetos e negócios no setor de energia sustentável, eficiência energética e serviços ambientais. Atua desde 1994 em projetos de atendimento a comunidades isoladas, com armazenamento de energia, e eu não poderia deixar de mencionar que ele é professor do nosso curso de pós-graduação em Gestão de Negócios de Energia Elétrica. Obrigado, professor Fernando. Um prazer estar aqui de novo e poder contar um pouco das minhas histórias, das minhas andanças pela Amazônia e outros países também, levando justamente soluções de descarbonização, de atendimento à energia, de universalização do acesso à energia,
para comunidades isoladas e muitas outras demandas de energia. Então, eu vou falar exatamente sobre. Eu vou dar muita ênfase no início aos projetos que eu vim desenvolvendo nos últimos 25 anos na Amazônia Legal, na África, falando sobre projetos de eletrificação rural e como isso se relaciona com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é justamente quem organiza as COPs, que são os eventos chamados COP de Conferência das Partes, em inglês, né? E esses eventos são eventos que se discute os caminhos e os rumos, né, do mundo com relação ao desenvolvimento sustentável e as necessidades de redução de emissões planetárias para, enfim, manutenção da vida como a gente conhece, né, e mitigar os efeitos dessa mudança climática que está cada vez mais visível nos centros urbanos, na agricultura, nos negócios, assim como isso está impactando o meio ambiente como um todo e como isso está refletindo na economia e principalmente como isso está refletindo na camada mais pobre da população, que é aquela que vive em locais remotos, isolados, que estão enquadrados dentro de um ambiente que a gente considera até de, como se chama, pobreza energética. Eu vou contar um pouco das histórias dos projetos, os slides contam boas trajetórias. Eu tive lá na Rio +20, há 20 e tantos anos atrás, falando sobre esses mesmos temas. De lá para cá, muita coisa aconteceu, mas muita coisa deixou de acontecer também. Né? Assim, participo de muitos fóruns internacionais em que existe realmente uma massa pensante, um grupo internacional muito focado, interessado, realmente motivado a resolver essas questões da mudança climática, que estão exemplos de vários grupos aí que eu estive, participei ao longo dos anos. Basicamente, as fotos aí estão mais associadas ao Fundo Verde para o Clima da ONU, na África do Sul, Nova York, na Coreia, em que a gente foi discutir exatamente investimento climático, investimento verde, investimento em projetos de acesso à energia, investimento em descarbonização, que é uma palavra que está em voga agora, mas assim, é uma palavra que vem de muito tempo. Né? Em 2005, trabalhando com um projeto do Banco Mundial, estamos falando de 20 anos atrás, já levávamos energia solar para a agricultura sustentável no sertão, da Bahia, de Pernambuco, por aí vai. Desenvolvi tecnologias voltadas para sistemas isolados, em parceria com a USP, com outras empresas, ganhei prêmios nessa época. Tudo isso trabalhando exatamente o acesso à energia e a descarbonização da matriz energética. Sempre o nosso foco foi gerar energia limpa, renovável e acessível para as comunidades e também para a sociedade. Aí uma lista de parceiros engajados nesse tema. A partir de agora, eu vou mostrar uma série de fotos de projetos, a maioria na Amazônia, e até com uma cronologia do tempo, em como isso foi evoluindo ao longo dos anos. Mas, por exemplo, quem conhece a Amazônia, quem já ouviu falar da ONG Mamirauá, que já foi muito discutida, citada, saiu em diversos jornais, e Globo Repórter, enfim, em vários eventos. Os primeiros projetos que a gente fez em Mamirauá data de 1999, com um bombeamento solar. Nessa época, o foco era qualidade de água, acesso à água limpa, a alternativa ao diesel era a energia solar. Então, vocês estão vendo aí o painel solar flutuando numa barcaça, né, de troncos, vamos chamar assim. E esse rio aí, eles variam, os rios em geral nessa área, a área de várzea, variam 15 a 20 metros de altura a cada 6 meses. Então você tem comunidades que passa 6 meses do ano flutuando e 6 meses do ano ela consegue pisar em alguma coisa sólida que não se mexe.
Então, assim, a terra firme, como eles chamam, só aparece nesse período de seca. E esse sistema aí foi, na época, teve grandes desafios. Parece simples, tal, até o jacaré vir e comer a bomba d'água. Então, porque como a bomba vibrava, isso atraía a atenção do jacaré, e do crocodilo, que tem muito aí. Muito jacaré, muita piranha. Nós éramos até proibidos de tomar banho. Tinha que assinar um termo, né? Apesar de que nessa época eu mergulhei, tomei banho, ainda não tinha acontecido nenhum acidente. Mas depois aconteceram acidentes e a gente ficou proibido de pisar. Logo na sequência, em 2001, eu acabei indo para a África trabalhar acesso de energia. O governo africano de Moçambique, perdão, estava com um projeto com o Banco Mundial, chamava Projeto de Reforma e Acesso à Energia. Um país recém-saído da Guerra Civil, destruído, sem nenhuma infraestrutura, milhares de pessoas, milhões de pessoas vivendo no mato, né, assim, espalhados pelo país todo. E eu cheguei nessa ilha aí, dá para ver que eu sempre chego junto, converso com as pessoas, me envolvo com os nativos, com os locais, e para, assim, participar na vida deles mesmo, entender qual é a principal dor deles. E é sempre a mesma. É, economias isoladas, dificuldade de acesso a recursos, a serviços públicos, à saúde, e por aí vai, né? Tudo isso. 2005, mais ou menos, 2003, 2004, 2005, essa usina aí, uma micro, a MCH, uma micro central hidrelétrica, foi um projeto feito também com o Ministério de Minas e Energia, a USAID, que é a Agência de Fomento Americana, o Projeto Saúde e Alegria, que é um ONG na Amazônia. Esse projeto hoje se replicou, essa comunidade que estava se esvairindo, estava morrendo em termos de ter população, assim, é tão longe para chegar de barco aí, são 9 horas nove, depende do barco, né, de 9 a 12 horas do aeroporto mais próximo, que é Santarém, e a gente criou um modelo aí de atendimento energético em comunidades remotas que a gente chamou de Prisma. Isso aí é uma aula à parte, professor Fernando, mas era um modelo que envolvia a gestão, a operação, a manutenção, a capacitação de pessoas, de agentes locais para trabalhar prestando serviço para as concessionárias de energia. Então, você vê, tem um modelo por trás de gestão comunitária desse ativo de geração de energia. Essa já é uma alternativa, uma sugestão que vem sendo dada há mais de 20 anos, para o poder público e encontra muitas dificuldades, jurídicas principalmente, ou de interesses comerciais. Em 2015, deu um intervalo grande aí, entre 2000 o slide anterior, 2005 e 2015, não é que não aconteceu nada nessa década, não. Pelo contrário, aconteceu muita coisa. Mas eu acabei me afastando um pouco dessa agenda, fui cuidar de outras coisas, fui viver outras coisas também, mas a demanda sempre vinha. Em 2015, montamos esse projeto em parceria com a USP, com a Google e, de novo, uma Mirauá e a Usina Azul, um projeto a gelo solar, a fábrica de gelo solar que produzia gelo a partir de captação de água de chuva. Então, você vê que é um gelo bem clarinho. Mas se você olhar os slides todos aí, você pode prestar atenção ali na marca d'água. Eu não sei se o meu mouse vai funcionar a essa altura, mas assim, se você olhar ali na marca d'água, vou fazer um risco aqui, ó. Esse é o nível do rio, ó, quando o rio enche, quando vai no topo. Quer dizer, realmente quando tem uma cheia histórica, as pessoas eles vão subindo o nível do piso da casa e no final tem dias que eles cozinham de joelhos, porque eles já estão com a cabeça colada no telhado. Eles saem de casa, pulam no barco e aí vão fazer as coisas deles. E aí mostra o tipo de logística, como se diz, eu queria era o ponta do laser, isso. Como é que é o transporte? E você vê aqui esse isopor aqui, eles estão carregando gelo. 50% desse gelo, quando chega na comunidade, já é água. Então, eles compram na cidade um gelo, aí envolve uma questão energética também, porque o gelo ele é vendido a uma temperatura de -4 graus e rapidamente ele atinge 0 graus e começa a degelar. E o gelo que a gente fez nessa máquina aqui, que é esse gelo aqui,
ele estava menos 16 graus. Então, tem uns vídeos que depois eu vou mostrar o link aqui, e que você escuta o pessoal dando um depoimento. Ah, esse gelo aqui é muito melhor que aquele outro, ele dura mais. Olha como ele é branquinho, justamente porque a gente fazia captação de água de chuva, filtrava essa água, limpava a água, usava energia solar para a produção de gelo. Outra solução aí para a Amazônia. Não só isso, tudo também tinha uma abordagem de baixo para cima. Quando você faz uma abordagem de top-down, de cima para baixo, a chance de falha é gigante. Primeiro você chega lá querendo impor algo que as pessoas nem conseguem entender. Você não consegue nem traduzir a demanda delas, porque você não conversou com elas antes. Então a gente fazia um trabalho de capacitação, treinamento, levava os kits de ferramenta, montava os eletricistas. Eu tenho projetos que foram feitos na década de 90, que já está há 20 e tantos anos, que fomentaram empresas de energia solar localmente, principalmente na região ali do Tapajós. E recentemente, no dia 8 de março, no Dia da Internacional da Mulher, a primeira turma de mulheres eletricistas foram formadas dentro da floresta para cuidar desse tipo de sistema. Esse tipo de coisa que vai se enraizando, que vai ficando, que vai solidificando o conhecimento, é que é a solução para a Amazônia, e não uma coisa top-down. Aí, de novo, a região do Tapajós, no Pará, sistema de bombeamento de água também. O foco aqui, por exemplo, foi trabalhar a diarreia, a mortalidade infantil, o acesso à energia para fins educacionais também. Então, você tem aqui à esquerda sistema de bombeamento de água, caixa d'água, purificação de água, e à direita as casas botando energia solar em 2016. Tudo isso aqui está documentado, teve vídeo, é online, passou na Globo, enfim, são projetos que tiveram visibilidade internacional. Em 17 eu voltei para o estado do Amazonas, esse aí é o rio Purus, à esquerda, em cima à direita é o rio Amazonas. Se você olhar, aqueles pontinhos brancos ali são residências. Eles são casas espalhadas aos milhares que existem na Amazônia. A Amazônia não é um local desabitado. Ele é um local com baixíssima densidade demográfica. Mas se você for nas calhas do rio, andando do rio, volta e meia você vai encontrar uma casa, uma comunidade, uma vila, e todas, mas todas usando energia fóssil, em geral, geradores a diesel. Então, se a gente quer falar de descarbonizar a Amazônia, a gente tem os sistemas isolados, que eu vou me aprofundar já já neles, mas você tem esses sistemas isolados remotos da Amazônia. Em 2001, fizemos um projeto lindíssimo, com o WWF, com o ICMBio, com a Universidade Estadual do Amazonas. E foi um projeto de uma mini rede solar. Esse projeto também está na web, na internet. Quem botar Vila Limeira 100% solar vai bater nesse projeto aí. Eu fui pela Usina Azul a parte técnica, fizemos treinamento, fizemos cartilha, tudo isso online, professor, para download gratuito, né? E aí o resumo foi um projeto de uma mini rede de distribuição de energia, que no jargão do setor elétrico chama MIG-D, né? Uma mini rede de geração distribuída de energia. Lá adiante eu vou falar um pouco sobre isso também. E aí no processo da montagem das equipes, a comunidade participando ativamente nesse processo. Já em 2019, era para ser cronológico, mas acabei alterando aqui, eu fui para Roraima, trabalhar com terra indígena, a pedido lá das ONGs locais, fui inclusive na época com a primeira deputada federal indígena do Brasil, a Joênia Wapichana, e hoje é presidente da FUNAI, e fomos lá no- na, na divisa lá com Venezuela, Brasil e deu um branco aqui agora, Guiana, que na época era Guiana Inglesa. O Monte Roraima está bem pertinho, e você vê que são indígenas passando as mesmas dificuldades, que qualquer que seja a raça, a etnia, ou atividade econômica, seja extrativista, seja um quilombola, seja um indígena, essas
pessoas, essa população que vive na zona rural, isolada da Amazônia, legal, vive nas mesmas condições, às vezes com energia do século XIX, carvão, lamparina, diesel. Em Roraima montamos essa mini rede, de novo, envolvemos a população local, fizemos o treinamento, tentamos envolver o máximo de mulheres para ter uma equidade de gênero também. Todos esses são projetos e são oportunidades que devem ser perseguidas diariamente, né, para que a transição energética seja justa e inclusiva. Então, está aí a foto, ali embaixo a mini rede. Aqui tem um sistema mais ou menos 8 quilowatts, um banco de baterias aqui dentro, uma turbina eólica, que essa é uma região que venta, você vê que é como se fosse uma savana. No norte do Brasil, essa é a vegetação, né? Diferente mais da parte de várzea, no centro do Amazonas. Em abril de 2022, olha eu lá de novo, terra indígena, dessa vez em Rondônia, trabalhando também uma inovação, foi daqui da Universidade de Campinas, da Unicamp, um tipo de transmissor de dados via ondas curtas, algo que não existia. Uma inovação que surgiu da universidade, e com ondas curtas eles conseguiam transmitir dados até 700 quilômetros de distância. E isso fez parte de um projeto de mapeamento e monitoramento de invasores, de desmatamento ilegal, de incêndio, e de comunicação entre eles. Então, você vê que a energia entrou aí como um vetor de desenvolvimento, de comunicação, mas também de prevenção a vários, como se diz, ataques, né, que a terra indígena, principalmente remota, sofre. Então, eu ali de novo, em plena pandemia, finalzinho da pandemia, a gente tinha autorização para viajar, mas assim, todo mundo de máscara e tal, e por aí vai. Aqui estão os links. Eu sei que esse material depois vai estar gravado, disponibilizado, mas aqui estão os links para os projetos Gelo Solar, outro link, a Resex Solar é um outro projeto super bacana que a gente fez com o WWF, e o Vila Limeira também. Ali está a usina da Vila Limeira e como é que isso foi montado. Todas essas são estratégias de descarbonização da Amazônia e de criação de oportunidade de dignidade para as pessoas que vivem isoladas, sistemas isolados e remotos. Olhando um pouco de dados agora, eu tenho dois slides muito parecidos, contando a história do sistema isolado, né? Que o sistema isolado, quando a gente fala do SISOL, Sistema Isolado Brasileiro, a definição é um sistema que não está conectado ao SIM, e é também regido pela ANEEL e tem suas próprias regras. Em 2019, você tinha 270 localidades atendidas pelo sistema isolado. Isso representava algo como 3 milhões de pessoas. Tinha um pouco mais de um giga, desculpa, instalado, né? E 97% eram movidos a usina diesel. 97%. Tinha um sistema de todo o tamanho, de 3 quilowatts a 200 megawatts, mais ou menos. Desses 141 locais, 50% tinham uma potência abaixo de 1 mega. Altamente, digamos assim, mais da metade dos sistemas, altamente viável, uma hibridização imediata com sistemas solares e baterias, por exemplo, para reduzir 20, 30, 40% do consumo do diesel, gerando energia a partir de fontes renováveis, solar, ou acoplado até com outra fonte de biomassa, uma hidrocinética, em um local que você tem um rio mais corrente, mais caudaloso, e por aí vai. E 26 deles com menos de 10 quilowatts, ou seja, 10 quilowatts é um geradorzinho assim, que cabe na mala de um carro, não é nada, né? Olha aqui a carga do sistema elétrico do SIM, digamos, do SISOL, naquela época, correspondia a 0,7% do sistema interligado. Não é nada do ponto de vista de energia, mas do ponto de vista de emissões, são quase 3 milhões de toneladas associadas ao SIM, ao SISOL, desculpa. Aí eu vou dar um zoom naquela bolinha vermelha ali. Você vê que o laranja são termoelétricas espalhadas, essas que estão registradas
no banco de dados da ANEEL e da ONS, e aí eu vou dar um zoom naquela bolinha ali, que foi um projeto piloto com a Resex. A Resex é um reserva extrativista, e a Resex, se você olhar bem, você vê a capilaridade que a energia solar chega e atinge, porque ele vai de casa em casa, de porta em porta, e você tem sistemas instalados, então, assim, cada casa tem o seu gerador, tem o seu banco de baterias, e você tem energia 24 horas. É um programa transformador, do governo federal, que vem desde a época do Fernando Henrique Cardoso, foi tendo roupagens diferentes, nomes diferentes, mas são programas que passam pelas concessionárias de energia e gestão compartilhada com a Eletrobras, né? Ahn, eu vou fazer um recorte agora da evolução da matriz energética solar no mundo, e correlacionar essa evolução com os projetos que eu fiz ao longo desses anos, pra você ver. Então, quando eu comecei no solar lá na Bahia, na década de 90, está aqui em 94, esse era o mercado de solar. Não tinha nem 1 gigawatt instalado no mundo de energia solar. Quando eu comecei na Amazônia, em 94, eu mostrei aqueles projetos, praticamente também não tinha nada. Lembrando que o sistema verde aqui, ó, a linha verde, são sistemas off-grid, sistemas isolados, que tem banco de bateria. Então, em 2001, quando eu fui a Moçambique, o sistema off-grid também ainda era o maior contingente de sistemas que existia no mundo. Isso é global. Somente em 2004, mais ou menos aqui, que a gente vê os sistemas conectados à rede passando o número de instalações de potência, os sistemas não conectados à rede. Ou seja, houve uma grande mudança aqui em 2014. Você vê que o sistema off-grid cresceu pouco de lá para cá, nos próximos anos, e o sistema on-grid, que é o conectado à rede, cresceu exponencialmente. E você olhar aqui do lado, o gráfico da direita, você vê que em 2012, a China nem aparecia no radar. Não existia China em 2012. A gente está falando de 12 anos atrás. Nesse gráfico aqui, 8 anos depois, a China sozinha já é a metade do mundo em energia solar, em termos de instalação, praticamente. Então, isso mostra o quanto uma política pública, que foi o que eles fizeram lá na China, e a força de compra do Estado, aí uma outra estratégia já para a COP30, movimenta segmentos importantes da economia, e aqui foi uma política industrial, uma política voltada para ser um líder mundial. Aqui um outro gráfico mostrando em mais detalhes o que é que foi adicionado no ano, em cada ano que passou. Então, só mostra o quanto política é importante no desenvolvimento de um novo mercado, na introdução de uma nova tecnologia. No Brasil, felizmente, a gente tem uma matriz energética limpíssima, comparado com o resto do mundo. Então, se você olhar aqui, o azul, que é a hidroeletricidade, o solar, que ocupa hoje o segundo lugar na matriz energética nacional, a eólica, que até então era o segundo lugar, está com 13% da matriz, o solar com 17%. A biomassa, pouco tempo atrás, professor, ó, era a segunda fonte de energia renovável no país. Você tinha hidroeletricidade, biomassa, era a segunda. A biomassa hoje já é de renovável, já a quarta fonte, o que mostra o quanto cresceu a solar e a eólica nesses últimos anos. E o gráfico da direita mostra exatamente a projeção a partir, principalmente aqui de 2017, quando você tem projetos de megawatt entrando em operação. O amarelo são centralizados e o azul é a geração distribuída. Você vê que a geração distribuída hoje é praticamente 70% da matriz e 30% é geração centralizada. Você vê que a matriz energética distribuída, ela realmente está crescendo em escalas exponenciais, e por isso você tem também
esses problemas que estão acontecendo aí de disputa de mercado na geração distribuída, que todo mundo vê, todo dia é uma novidade no setor, que para o investidor cria uma insegurança jurídica muito grande. Mas não é o foco da nossa apresentação aqui agora. Eu fiz um recorte no Pará, justamente porque a COP vai ser em Belém, mais ou menos aqui, e você vê que o Pará, dos quase 3 milhões de sistemas solares instalados na geração distribuída, só 73 mil estão no Pará. Você olhar aqui o número aqui, Pará, onde está a bolinha aqui, ó, 73 mil sistemas, dá mais ou menos 830 megawatts instalado, de capacidade instalada. Quando existe, voltar ao gráfico anterior, mais de 30 gigawatts de solar distribuída instalada no Brasil. Então, mostrar que região norte, se você olhar, e Pará é o maior, né, na região norte. Se você olhar o segundo maior, que é Tocantins, tem 300 mega. Se você olhar Rondônia, Amazonas, tem praticamente nada, comparado com o Brasil, né? Então você vê que outra oportunidade gigante de descarbonização da Amazônia, porque no momento que eu instalo energia solar, eu estou deixando de partir termoelétricas, eu estou deixando de partir outros combustíveis fósseis que estariam suprindo essa demanda. Diga-se de passagem, quando teve os picos de consumo de energia nos últimos meses, agora no verão, principalmente à tarde, nos horários de ponta, 2, 3 horas da tarde, por conta do ar-condicionado, foi justamente a energia solar que segurou a ponta com 80, 90% às vezes do atendimento por fonte renovável nesses horários. Eu estou olhando aqui o relógio está andando rápido, então eu vou puxar um pouco o passo aqui. Isso aqui é só para dizer que as comunidades isoladas da Amazônia, legal, existe leis, decreto, existe todo um marco regulatório em cima disso. O maior estado em termos de número de sistemas é a Amazônia, tem 97, sei que o número está pequeno, mas eu estou lendo aqui, e 1,6 giga mais ou menos instalados, a carga, desculpe, 1,6 gigawatt-hora em 2026. O que está acontecendo com o sistema isolado, aqui como eles são como distribuídos, são milhões de pessoas, né? Eu vou avançar um pouco na agenda. A Amazônia, legal, pessoal, é metade, mais da metade do tamanho do Brasil, em termos de território. Não é em população. Só que olha a complexidade que é o Brasil, só para dar um pouco de insight ou de informação socioambiental. Então, de áreas protegidas, tem 43% da área da Amazônia são áreas protegidas. Apesar de não haver uma, uma observação, um cumprimento dessas proteções, mas são áreas protegidas. De unidade de conservação, 22%. Terra indígena, 21%. Mas o povo invade, o povo desmata, o povo queima, o povo mata. Assim, quando eu falo povo, nós generalizando, né? São os bandidos mesmo, aquelas milícias que não respeitam nada. Quando a gente faz um sobreposto de mapa, esse é o recorte das macrozonas da Amazônia. Olha que coxa de retalho Amazônia, em termos de área de conservação, terras indígenas e por aí vai. E para piorar ainda, eu vou botar aqui um mapa em cima, que está um pouco. Vocês não vão ver o detalhe, mas eu vou ler um ou dois dados. Quando eu boto os interesses minerários da Amazônia, o rosa, esse rosa aqui, esse rosa magenta aqui, é onde tem mineração ocorrendo em tempo real. O vermelho que está aqui, onde está meu mouse, é onde tem pressão por petróleo atual, né? O azulzinho são projetos hidrelétricos, esse azul aqui, ó. Todos são bacias que estão olhando projetos hidrelétricos. Ou seja, a pressão por desmatamento é esse roxo aqui mais escuro, esse marrom aqui escuro, que é justamente o arco do fogo da Amazônia. É a expansão, que é essa parte de baixo aqui, ó. É a expansão agropecuária. Aqui é a parte do Pantanal, que eles também consideraram um pouco aqui como uma bacia do Pantanal aqui. Ou seja, tem tantos interesses econômicos na Amazônia, e daí a dificuldade de você ter também uma política voltada que atenda a todos esses interesses, né? O sistema isolado, como eu falei, o Sisol, é um grande consumidor de diesel.
e você vê que está na mão de pouquíssimos grupos econômicos. Cada cor dessa é uma concessionária. Então, aqui você tem a Azul, você tem a Equatorial, aqui você tem a Amazonas Energia, aqui você tem a Roraima Energia, aqui você tem a Energisa, no Acre, Rondônia também é uma outra, enfim, por aqui você vê, são poucas cores. Tem um vermelhinho perdido aqui, que é Fernando de Noronha, que também é uma térmica diesel, né? É, esse gráfico eu não vou ler ele todo, só vou chamar a atenção essa parte amarela aqui marcada, para mostrar também o seguinte: existe uma expansão da rede para conectar comunidades isoladas. Então, entre agora, 2024, que é essa tela que você está vendo, e 2026, que é a próxima tela que você está vendo, a demanda vai cair metade, olha lá, 668 mil quilowatts de demanda de energia, de potência, para 321 mil. O que que isso quer dizer? São comunidades sendo interligadas pela rede que está chegando, principalmente pelo lado do Pará, pelo lado de Rondônia, pelo lado do Amazonas ali, mas pelo lado mais de Manaus, enfim. O centro, o miolo do Amazonas vai continuar no escuro. Então, o Sisol, que são sistemas isolados, houve realmente uma redução da carga, da ordem de 5%, em comparação a 22, dados de 2023, principalmente atribuída à eficiência energética. Entrou muito LED, entrou motores mais eficientes, entrou uma série de outras tecnologias mais eficientes, mas também uma migração para sistemas de energia renovável, que é a interligação. Que aí você pega a fonte solar, você pega a eólica lá exportada do Nordeste, você pega a hidroeletricidade também, por aí vai. Então, essa é uma outra forma de olhar, né? A interligação em 2028. Se você olhar ainda a partir de 2026, ó, o Sisol vai cair bastante. Mas ainda assim, vai ser um grande consumidor de diesel. Vai ser um consumidor de 1,6 bilhões de litros de diesel e vai ter emissões equivalentes a esse 1,6 bilhões de litros de diesel. Existe uma conta que chama Conta de Combustível Comum, gerenciada pela ONS, pela CCE, enfim, um arcabouço de instituições que distribui esse dinheiro para custear o custo adicional das termoelétricas ao norte, que está na nossa conta de energia, está embutido na nossa conta. E essa conta é uma conta de 12 bilhões. É um subsídio que está dentro das contas de energia e pouco falado, pouco conhecido, porque não está no foco do poder concedente, né? Não está no foco de quem detém esse controle na mão. Enfim, essa é uma conta bilionária que está sendo distribuída para poucos, né? E o que você vê aqui é, em vermelho, o status quo, é manchete de jornal. Famílias rurais de Novo Aripuanã são beneficiadas com entrega de gerador. Já do lado de cá, do lado verde, foi uma reunião que eu participei, de comunidades extrativistas, indígenas, quilombolas, enfim, gente do governo também, reivindicando acesso à energia limpa. Então tá aí. De um lado, o governo continua distribuindo geradores, e olha o tamanho do gerador, 30 kVA. Aquela rede que eu mostrei para vocês, a mini rede de Vila Limeira, é uma rede de 30 kVA. Você viu a simplicidade daquela rede e entrega energia 24 horas por dia. Aquele projeto ali de Vila Limeira gerou tanto benefício para a comunidade que hoje você tem 8 pessoas, já não mais, até onde eu consegui contar, fazendo universidade remota, EAD, da forma que a gente está transmitindo informação aqui agora. 8 mulheres, diga-se de passagem, fazendo universidade e assim, levando conhecimento e elevando o nível cultural da sua comunidade, lá no meio do Amazonas. Enquanto o gerador a diesel só funciona durante 3 horas por dia, porque ele fica dependente do político para o acesso à energia limpa e renovável. Então, aí, esse gráfico mostra bem isso. O acesso à energia e o IDH. Olha que quase similaridade de gráficos. Ou seja, quanto mais pobre, menos energia. Então você vê que a pobreza no Brasil está distribuída no norte e nordeste, maior, óbvio, e você vê que o acesso à energia está maior no sudeste e sul. Então esse aí é um gráfico que mostra bem
a realidade da pobreza energética que eu citei no início do negócio. Quanto às emissões do sistema isolado, eu vou correr um pouco aqui, Fernando, por causa do horário. Não, A pode gente pode ter continuar de uma forma elasticidade, tá? tranquila, Aurélio, Tá, tá? tá bom. Então, quanto às emissões de gás de efeito estufa, olha só que particularidade também, olha só. O Sisol, o sistema isolado, ele emite 2,4 milhões de toneladas de CO2 equivalente por ano. É quase 10% do Sim, que é o resto do Brasil inteiro. Mas em termos de fator médio de emissões, é 16 vezes maior do que o Sim. Justamente porque o diesel carrega muito essa conta aqui. Então, quando você olha aqui embaixo, olha, o diesel a fonte diesel na Amazônia, né, ela corresponde a 86% das emissões. Está aí uma outra oportunidade para se discutir na COP. A gente não pode chegar na COP, a gente como brasileiro que trabalha nessa área, sem um plano para reduzir as emissões do sistema isolado na Amazônia, trazendo todas as principais lideranças globais para discutir descarbonização com um telhado de vidro desse. Recentemente, a COP foi em Dubai, no final do ano passado. Mas eles lá defendem o diesel, defendem o petróleo, porque é o que eles produzem. Nós temos biotecnologia, bioenergia, energia renovável. É isso que a gente tem que defender no nosso país. Então, a geração de energia, no nosso caso, na Amazônia, ela tem que migrar para fotovoltaica, pequenas hidrocinética, biomassa, biodiesel, até se considerar a possibilidade de biogás e gás natural, uma alternativa ao diesel, que são mais limpos, principalmente o biogás, que é de fonte renovável. O gás natural ainda é de fonte fóssil. Mas aqui mostra, do lado de cá, que o gás natural já está expandindo bastante na Amazônia. Então, existem tecnologias hoje, como a gente não falou, não vou abordar tanto aqui, como, por exemplo, o hidrogênio produzido localmente, em pequena escala. A gente tem escutado falar de eletrolisadores gigantes, de hidrogênio verde acoplados a parques eólicos gigantes e tal, mas a gente não pode esquecer que a beleza da geração distribuída é gerar no local em capacidade compatível com aquela demanda ali. E aí você já tem tecnologia chegando para essa área. Em resumo, o sistema isolado ele se caracteriza por digamos, base de informação, mas eu já vou pular para o próximo slide, que é exatamente o mesmo, só que marcando áreas de possibilidade de redução imediata. Então, vou começar da esquerda para a direita aqui. 13 milhões de consumidores, ou 3 milhões de consumidores consumindo energia. Pô, um programa de eficiência energética voltado para atender essa população já traria um resultado. Como já tem trazido, mas assim, intensificar isso, já é uma oportunidade imediata. Índice elevado de perdas elétricas. Isso é resolvível facilmente com a geração próxima à carga. Daí é uma das belezas da geração distribuída. O outro que eu marquei aqui, a geração, né? Diesel é a principal fonte, 69% em 2023. De novo, gerar a partir de fontes renováveis de energia e substituir o diesel, fazendo sistema híbrido, solar, gerador, bateria, entrar o biogás, assim, um mix energético já reduziria bastante essas emissões. Lembrando que, vou voltar aqui, diesel é 86% das emissões. Então vamos para frente. A classe residencial é a predominante, ou seja, você não tem tantos eletrointensivos, é mais residência, o que é mais fácil ainda trabalhar com potências menores. Você não precisa grandes interferências na rede, grandes investimentos em transmissão, nada disso, você resolve localmente. E fora isso, existe também os 40 sistemas isolados que têm previsão de interligação do SIM. Oxalá esses sistemas recebam energia de fonte renovável. Se está interligado ao SIM, naturalmente já vai ser boa parte. Mas quem sabe alguma geração próxima lá para fortalecer essas redes que seja uma usina solar próxima a um leão desse aí. Então, daqui já tira uma série de oportunidades para levar para a discussão numa COP
ou até antes mesmo disso. Então, as oportunidades imediatas, eu já li exatamente o que eu falei no slide anterior e vou pular aí para avançar. Isso aqui é para dizer que a tecnologia já existe. Esse projeto de P&D, pessoal, foi feito na USP há pelo menos uma década. Eu me lembro bem, foi na época da Copa do Mundo, ou seja, foi em 2014. Já estava se instalando essa segunda usina lá em Noronha. E esse gráfico aqui mostra como a linha verde mostra com uma carga do gerador a diesel cai absurdamente a ponto de chegar quase zero quando as duas usinas solares entram em paralelo. Então, quando a usina azul entra, ela praticamente derruba toda a demanda, porque a usina solar fornece a energia necessária, principalmente no horário de meio-dia e do pico. Só que tem um detalhe, pessoal, essa linha laranja aqui, ela mostra uma linha de consumo específico do diesel, conforme norma da ANEEL. E isso quer dizer que nesse ponto aqui, eu tenho que desligar a usina solar, porque eu tenho que manter o consumo específico dentro daquela faixa estipulada pela ANEEL. E eu só posso religar a usina depois que eu chego nesse ponto aqui, ou seja, eu perco toda essa energia em alguns momentos do dia, porque eu não estou atingindo o consumo específico de diesel, ou seja, eu sou forçado a ser sujo porque eu não atendi uma norma. São coisas que não entram bem na minha cabeça, mas é assim que é. E com relação à COP, para já caminhando para um fechamento, os acordos da COP28, que foi ano passado, não mais adicionar dióxido de carbono na atmosfera até meados do século 50. Eu acho tarde demais. Isso a gente já vem empurrando com a barriga, como a gente diz lá na Bahia, em outros lugares também, mas estamos atrasando demais essa transição energética, né? E o que a gente precisa é o que foi outro assunto que foi discutido lá, que deveria ter um foco na transição energética, no financiamento climático, associação entre natureza e saúde, está bem relacionado, e mobilização para uma COP mais inclusiva nos próximos eventos. Então, espero que a COP no Brasil seja mais inclusiva de todas que a gente possa ter até lá. Outra coisa que foi dita na COP, que é acelerar o abandono global dos combustíveis fósseis durante essa década, a ser realizado de uma forma justa, ordenada e equitativa. Olha, abandonar o fóssil de forma justa, ordenada e equitativa é só garantir o doce do shake, porque os caras já estão lá sentados no óleo e no controle e falando da OPEP há décadas. Qual é a forma mais justa que seria para esses caras? Assim, já são todos bilionários. E aqui embaixo tem um em vermelho para chamar bem a atenção. O consumo aumentará em 2,25 milhões de barris por dia. Por dia. 2 milhões de barris por dia vai crescer em 2024, que foi um pouco menor que 2023. Mas a gente saindo de uma pandemia também. Então, ou seja, não houve freada, não houve redução, não houve nada. A gente segue na mesma batida. Então, a transição energética justa é um processo que busca garantir que todos os países e pessoas sejam beneficiadas com a transição para uma economia de baixo carbono. E quem mais sofre no nosso Brasil aqui são as comunidades isoladas da Amazônia Legal, porque são as mais dependentes de combustíveis fósseis no Brasil. Se não tiver combustível fóssil na Amazônia, não tem hospital, não tem transporte, não tem telecom, não tem produção de comida, alimento, não tem nada. Tudo lá, principalmente nas pequenas comunidades, depende do fóssil. E o ODS da ONU, o ODS 7, é garantir acesso à energia, né? E por aí vai. Então, tudo isso, eu vou passar rápido, porque eu não quero ficar dando dados técnicos aqui, mas assim, isso está tudo disponível. Existe política pública para a universalização do acesso à energia, está aí uma delas, né, a Luz para Todos. Existe tipologia de projetos, o MIG-D, o Significa, eu já falei um pouco no início. Existe configurações básicas definidas pela Eletrobras, manuais, cartilhas da ANEEL. Existem diagramas, detalhes técnicos, soluções já pensadas, instaladas, testadas para ampliar isso de uma escala que a gente nunca viu no Brasil.
Existe. Eu vou até. Desculpa, eu vou voltar 2 slides aqui. Eu pulei rápido, mas eu queria dar esse dado aqui, ó. A troca de diesel por energia solar em comunidades amazônicas exige instalar ao menos 3 milhões de painéis até 2030. 3 milhões de painéis, se eu for chutar um número assim, a 500 watts por painel, a gente está falando de 1,5 gigawatts de solar instalado na Amazônia. O que mais? As mini-redes. E aí, de novo, então, para a Amazônia, legal, o nexo energia e desenvolvimento humano, quando 90% dessas populações vivem com até 3 salários base, e 33%, um terço, sobrevive com menos de um salário, a gente está falando de um programa assistencialista ou uma política energética ou uma política de desenvolvimento. Uma política de desenvolvimento em que a energia é um vetor para todas as outras coisas. É sair de uma situação dessa, e são fotos que eu tirei enquanto eu rodei na Amazônia, é a água que se cozinha é aquela, a água que se bebe é aquela ali, do Rio Purus, o peixe salgado ali causa um problema de saúde incrível na região de alta pressão, porque é muito sal na dieta alimentar. Ou sair para uma situação em que você tem energia bombeando água do subsolo limpa, com tratamento, com diminuição de mortalidade infantil, diarreia, água limpa para beber. Ou seguir no modelo a diesel, com de hidrocarbonetos, com fuligem, com diesel, com cabresto eleitoral, na falta de uma palavra, para você manter essa indústria funcionando, ou partir para uma indústria solar renovável que a própria população instala, aprende, faz negócios locais, instala. Essa aqui é uma escola que a gente instalou esse sistema aí em um dia, parte de um projeto com o WWF, em que treinou a comunidade. Essa é a escola ali, essa é a equipe que fez treinamento, capacitação. Eles são os meninos das comunidades, do sistema de bombeamento que a gente instalou. A gente fez aqui uma aula, isso gerou cartilha, tudo isso está para download, totalmente disponível, né? E sim, então, essa agenda de descarbonização é uma agenda de desenvolvimento, é uma agenda que vai olhar renda, é uma agenda que vai olhar qualidade de vida, é uma agenda, é uma política para o meio ambiente, é uma política também de fortalecimento comunitário, né, de protagonismo dos jovens, da economia circular da Amazônia. É isso que a gente tem que olhar, é isso que a gente tem que defender nas próximas não, já, não é na próxima COP não, é agora, né? Então, quando a gente falar de uma política de energética, porque o ODS 7 ali, não existe como erradicar a pobreza sem energia. Não existe como manter comida na mesa sem energia. Não existe como dar bem-estar, saúde, equipamentos, assim, médico, essas coisas sem energia. Não existe como educar sem energia. Não existe como gerar equidade de gênero quando é a mulher que tem que carregar a água na cabeça e subir um barranco, que eu mostrei aqui nas fotos, que às vezes tem 50 metros de altura, na lama. Não existe. Não existe água limpa e saneamento sem energia, para você bombear, limpar, purificar, tratar. Então, não existe um emprego digno, um crescimento econômico sem energia também. Não existe redução da desigualdade. Enfim, eu fui olhando todos, comunidades sustentáveis, todos se envolvem. Então, a transição energética é um processo que busca garantir que todos os países e as pessoas sejam beneficiadas. A gente não quer essa situação aí na Amazônia. Esse é o nosso gargalo aqui em termos de emissões no Brasil. Queimadas, agronegócio. Mas a gente quer um país, um planeta que possa ser a nossa casa por bilhões de anos. A gente não vai estar aqui para contar essa história, mas se a gente não acelerar esse passo, nem as nossas gerações futuras vão poder viver isso, Fernando. Com isso, eu finalizo, agradecendo a oportunidade e peço desculpa ter passado um pouquinho do horário. Aurélio, nós aqui agradecemos desse tema tão importante. E, bem, antes de passarmos para as perguntas, eu gostaria de destacar, né, a sua profunda experiência e conhecimento, né, da realidade da região amazônica, né? É uma realidade energética que, infelizmente, ainda é caracterizada como pobreza energética, né?
E, e isso certamente impacta, né, no desenvolvimento da região, na geração de bem-estar para a população, tendo em vista que energia é o vetor do desenvolvimento, né? E como você muito bem colocou, né, ao examinar a forte correlação que existe entre energia e IDH, né, que mostra então a necessidade de se investir em energia para que haja o desenvolvimento das comunidades locais. Como você muito bem apresentou, apesar de não ser uma realidade favorável, mas houve grandes avanços, né, ao longo do tempo, né? Mas certamente ainda há muito o que fazer, né? E o desafio é grande, né? Porque a complexidade da Amazônia, principalmente face aos grandes interesses econômicos que existem, né? Conforme você muito colocou, dificulta, né? O estabelecimento de uma estratégia, né? Que venha, que permita haver uma convergência entre todos os atores, né? Envolvidos nessa situação. Como você bem colocou, nós precisamos mostrar um plano de descarbonização para a Amazônia na COP30, né? Que já está aí na esquina, né? Um ano passa rápido, né? Você mostrou Uhum. algumas ações, oportunidades, né, que devem ser implementadas, né? E Uhum. agora, acho que você também deixou muito claro que a transição energética no Brasil, em relação à Amazônia, requer uma atenção especial, né? Porque, diferentemente do resto do país, né? Nessa região ainda é muito forte, muito marcante a presença dos combustíveis fósseis, né? No caso, o diesel, né? Na sua matriz energética, né? Bem, temos aqui algumas perguntas. Temos aqui uma pergunta do Felipe, que atua na área de energia. Ele pergunta o seguinte: acho que tem muito a ver com essas oportunidades que você mostrou, Aurélio, no que tange a reduzir a emissão de CO2 na região da Amazônia. Ele pergunta o seguinte: quais os principais gargalos para escalonar a descarbonização na Amazônia legal? Você apresentou muitas ações, né? Mas talvez pudéssemos aí estipular, né, quais seriam as principais ações, priorizar, né? Sim. Bom, obrigado, Fernando, pelos comentários. É isso mesmo. Assim, vou dizer que um dos principais gargalos é o lado político, né? Porque ele destrava muitos dos outros gargalos, que é o financiamento climático também, e uma abordagem sistêmica numa região continental. Não existe uma única solução. Eu rodei muito o Amazonas, se vocês virem os projetos, Amazônia é Legal. Tem lugares que têm particularidades que você nem imagina. Por exemplo, norte, lá de Roraima, é uma situação totalmente diferente da área de várzea. Lá em cima já é carro 4x4, pedra, rocha, rasga pneu, totalmente diferente, apesar de ser Amazônia Legal, de uma região na região de Tefé, no Amazonas, no leito, na calha do rio Amazonas, que é barco, 100% do tempo. Vamos aí já tem uma diferença muito difícil. A logística é um gargalo, sim,
assim, imprescindível ser vencido na Amazônia. E para isso, você já você precisa descentralizar o máximo possível, tanto a tomada de decisão quanto a implementação das ações. Assim, quando você tem uma tomada de decisão baseada numa capital do maior estado do país, que é a Amazônia, até essa ação chegar na capilaridade lá na ponta, pode levar semanas ou meses. Você leva meses se deslocando de barco, às vezes. Acho que a maior rota leva 60 dias dentro do estado. Então, eu diria que a política pública é uma delas, assim, os políticos, a política é uma política, não é uma política de Estado, né, é uma política partidária. Esse é um gargalo, né? Eu não vou conseguir entrar em todos os detalhes. O menos gargalo hoje, eu diria que é o lado tecnológico. Você tem várias soluções disponíveis. Quando eu falo, às vezes eu faço um post no LinkedIn, eu falo, ainda bem que a tecnologia baixou de custo. As pessoas vêm falar, mas não é só tecnologia, tem isso, tem aquilo. Não, tem, claro. Eu só disse que a tecnologia baixou de custo, não estou descartando o resto. Porque a tecnologia era um gargalo há um tempo atrás, já não é mais. Quando vocês viram em 94, quando eu comecei a trabalhar com solar, o preço do watt pico solar, que é a unidade de medição, era US$ 10. Hoje a gente está falando de 10 centavos de dólar, o mesmo watt pico. Olha como caiu exponencialmente de lá para cá. Falando em 20 anos. Então, para não me alongar na resposta, eu acho que a vontade política, porque uma conta de 12 bilhões de reais ano deixa muito dinheiro na mesa. E aí é difícil mexer nisso. E a outra é envolver o máximo das comunidades, envolver, assim, fazer uma abordagem de baixo para cima, para poder entender a demanda deles também. Senão a gente cai de paraquedas lá, eu já vi vários projetos dando errado por conta disso. Aurélio, pegando um O gancho gancho aí. na questão tecnológica que você abordou agora aqui ao final da sua resposta, o Hélio faz a seguinte pergunta: quais alternativas tecnológicas seriam mais viáveis nesse processo de descarbonização? Eu falei ao longo do processo, né, da fala, mas assim, hoje, pela disponibilidade energética numa escala mais reduzida, sem dúvida, a solar é imbatível para diversas soluções de baixa potência. Então, bombeamento de água, uso em comunidades ribeirinhas, hospitais de pequeno porte, clínicas, conservação de vacina, pequenos usos produtivos, a solar atende 100% disso, né? Então, acho que eu diria que é uma. A biomassa, apesar de estar no meio da floresta, ela é pouco explorada pela complexidade até de preparar a biomassa, da escala que os equipamentos hoje são feitos. Você não tem uma caldeira pequena para atender uma comunidade de 10 casas. Você não tem um gaseificador tão pequeno para produzir um gás de síntese que possa entrar no motor ou na turbina a gás. Então, você acaba indo para as tecnologias que são realmente essas, a solar, com armazenamento de energia. Você tem uma pequena hidroeletricidade quando você tem um rio mais caudaloso, que nem sempre encontra no Amazonas ou na região, porque ali é uma planície mesmo. Mas eu diria que já já você vai ter o hidrogênio, entrando com pequenas aplicações, já existe algumas tecnologias chegando, já já o custo vai baixar, e tudo isso acoplado, é híbrido. Não tem uma bala de prata, não tem uma única solução. Você vai ter mini rede solar com bateria, com eólica no norte, lá em Roraima, não tem vento no Amazonas para dizer assim, vou botar uma torre eólica, e por aí vai. Então, eu acho que as soluções, Fernando, vão acontecer nessa área aí do solar, mantendo o diesel, acoplando com o gerador hidrogênio e por aí vai. Assim, é onde eu acho que vai crescer com baterias, né, na região. E o sistema isolado, que vai ter leilão em breve, é hibridizar eles também, com solar, com bateria, diminuir o consumo de diesel. Essa é uma outra solução. Acho que temos mais tempo aqui para mais uma pergunta. A pergunta é do Carlos. Então, o Carlos menciona: boa noite. Hoje percebemos que o tema está cada vez mais em evidência por tudo isso que vemos, situações climáticas severas,
aquecimento do globo, com índices altos de CO2, a busca por energias renováveis. A busca por energias renováveis, na sua visão, após esse tempo todo, o que deu errado e o que pode ser feito para mudar esse cenário? E ao final, o Hélio aqui, ele menciona que esse trabalho feito na Amazônia mostra o quanto essa jornada é É longa, longo. mas é através de trabalhos desse tipo que proporciona qualidade de vida às pessoas. Parabéns. Para... Bom, primeiro, obrigado, Carlos. Realmente é longa, mas eu diria que também é poderosa, empoderadora, porque você poder fazer e ajudar as pessoas, não tem coisa melhor do que ver alegria no outro. Quando você acende uma luz, quando você leva energia, faz uma pedra de gelo, um bloco de gelo, e esse pessoal, eu vi gente chorar quando chegou a energia elétrica. Isso me mexe muito comigo. Olha, globalmente falando, assim, você sabe que a, quem detém o poder não quer perder ele, né? Essa é a grande sacada da humanidade. A história está aí para contar e recontar milhões de vezes que ela se repete. Tem sempre um dominante, tem sempre um dominado, e quem está dominando não quer perder a dianteira. E quem está dominando agora são os combustíveis fósseis, não tenho dúvida. Carvão, diesel, petróleo, né, óleo, gás, essas coisas. Essa é a indústria que domina. Essa é a indústria que domina o mundo. Todo o transporte, tudo que chega para você hoje, que vem do outro lado do mundo, vem num navio a diesel, né, ou queimando óleo e tal. Então, assim, nesse aspecto, criar soluções tecnológicas que está sendo criada agora, de baixo carbono, já é uma vitória. E quando o preço das renováveis já ficou mais competitivo que o preço do fóssil, você começa a virar esse jogo. Então, já há 2, 3 anos, a geração solar e a geração eólica é mais barata que a geração mais barata com origem fóssil, que era a de carvão, até pouco tempo atrás. Então, está mudando. Agora, na Amazônia, você tem uma complexidade, como você viu, né, e eu tentei mostrar, de logística, de tamanho, de complexidade de política, e por aí vai, fundiária e tudo mais. Fora que é uma floresta tropical. Assim, eu já tive que cruzar rios que tinham ondas, assim, do barco adernar quase, assim, eu passei 15 dias no barco, Fernando, depois que eu saí, um mês depois, aquele barco mesmo virou e afundou. Quer dizer, eu estava num barco que afundou um mês depois. Então, eu acho, Carlos, que realmente o que você falou, tudo está correto. Cada vez mais a gente vai ter eventos climáticos severos. São Paulo, quem vive aqui, já está vendo isso. Assim, não vai ser a primeira vez, nem a segunda que a gente está vendo esses pequenos ciclones e chuvas que derruba tudo. Cada vez mais a gente vai ver populações há dias sem energia, como já aconteceu aqui esse ano já, em São Paulo. Quem imaginaria, na maior cidade do país, em tese a maior e melhor infraestrutura do país, já sofreu com mudança climática. Imagina lá na floresta. Então, você vê essa seca que teve recentemente. Para quem não sabe, Fernando, o diesel é transportado em barcaça. E às vezes eles fazem o transporte na cheia, para armazenar lá no destino por 6 meses, para dar tempo do rio baixar, subir de novo e ele levar o outro lote. Às vezes a barcaça encalha no meio do caminho. Então eles ficam fazendo esse trajeto com barcos menores, até onde dá, porque depois nem um barco menor, um barco tanque, consegue ir. Então, olha a logística disso. Às vezes custa 4 vezes, você consome 4 vezes um óleo diesel para levar 1 litro numa situação dessa. Consome 4 para levar um. Então, realmente, Carlos, teve lugar que deu certo, a energia renovável está dando certo, só que a gente precisa de uma escala muito, mas muito, muito, muito maior. E isso vem com financiamento, isso vem com a tomada de decisão. Por exemplo, Estados Unidos, cada um pode escolher a energia que quer, mesmo que pague um centavo a mais, mas você compra de fonte renovável. Se eu morasse num país que eu pudesse ter essa escolha, eu teria. Senão eu pago um centavo a mais, eu quero minha fonte solar. E aí você começa a conduzir o mercado para ser um mercado que oferte energia mais limpa cada vez mais. Acho que para encerrar isso, Fernando. Uhum.
Muito bem. Bem, antes de partirmos para o encerramento, então eu pediria a você, Aurélio, que deixasse, né, uma breve mensagem, né, para o nosso público, né, uma Sim. mensagem De positiva, otimismo, né? Uma de mensagem de otimismo, né? otimismo. Sim, eu me empolgo, né? Você vê pelo meu tom de voz, assim, por todas as dificuldades. Eu vivo do trabalho com energia solar há 30 anos, desde que eu me formei. Então, assim, nunca desisti, apesar de toda a adversidade. Eu acho que a gente tem que ser perseverante, tem que ser resiliente e tem que ir atrás é, dos seus ideais e defender as suas posições, mas sem perder a sua essência. Então, a gente sabe que o combustível fóssil vai estar aí por muito tempo, não vai da noite para o dia que isso vai mudar, mas se a gente puder dar um passo e ir mudando, cada um ir mudando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, aos poucos a gente chega lá. Então, assim, é procurar sempre buscar como consumidor, que acho que é a força que a gente tem, como consumidor, seja de energia, de bens, de produtos, de serviços, tá de olho se aquele produto, se aquele bem, se aquele serviço é de baixo carbono, usa fontes renováveis, é amigável para o meio ambiente, respeita a comunidade onde ele está inserido, se o projeto é um projeto inclusivo, e cada vez mais, que hoje está traduzido nessa linguagem de ESG, mas assim, cada vez mais, como cidadão, fazer a sua parte. Se aquele negócio é mais barato, mas é poluidor, isso eu não vou adquirir aquilo. Eu queria deixar essa mensagem de que a gente tem o poder de tomar essa decisão na hora da compra. Às vezes, eu vou dar um exemplo curto para acabar a história, tá? O Uber. Eu pego muito Uber. Às vezes, por 50 centavos a mais, eu tenho uma opção de neutralizar minhas emissões. Eu faço isso. Então, assim, se a Uber faz, se não faz, eu não consigo checar ainda, porque eu não vi o relatório de sustentabilidade da Uber. Mas se ela bota ali e não faz, ela como uma empresa listada, é uma empresa, enfim, ela tem que ter a obrigação de fazer. Então é um exemplo só, procurar estar sempre olhando o olhar sustentável. Desculpa ter me alongado aí de novo, não? Não, não, de forma nenhuma. Bem, infelizmente caminhamos para o encerramento. Eu antes gostaria de lembrá-los que a nossa próxima turma de pós-graduação em gestão de negócios e energia elétrica, cujo o Aurélio Souza é um dos professores, então, o curso está previsto para começar no início de setembro e as inscrições já estão abertas no site da FIA Business School, né? Bem, precisamos chegar ao final. E assim eu gostaria de agradecer, em nome da coordenação da pós-graduação de Gestão de Negócios e Energia da FIA Business School, agradecer a presença do público e, em especial, ao professor Aurélio Souza. E eu vou encerrar com as palavras aqui do Carlos, né? O Carlos aqui, ele menciona. Parabéns, muito obrigado pela oportunidade de participar desse momento de puro conhecimento. Ok? Bem, Obrigado. Aurélio, muito obrigado Obrigado, pelo, Fernando. pelo conhecimento prático, né, que você trouxe, né, sobre essa realidade que é a região da Amazônia. E aguardamos você numa próxima oportunidade. E mais uma vez, ao público presente, muito, muito obrigado pela participação. Obrigado, Fernando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.